Tem uma notícia muito interessante para a gente entender melhor todo esse processo aí do tarifaço do Donald Trump. É que a aprovação de Donald Trump cai 11 pontos em 5 meses nos Estados Unidos. Eu sou Eduardo Coelho, direto do Front, trazendo essa notícia incrível e super importante para a gente avaliar melhor todo esse cenário. E a primeira pesquisa de aprovação realizada após o Donald Trump anunciar as tarifas de 50% contra produtos brasileiros revela um efeito político contrastante para os dois presidentes do Brasil e dos Estados Unidos. Enquanto Luiz Inácio Lula da Silva registra um aumento expressivo de popularidade no Brasil, o Trump caminha na direção oposta, com a sua aprovação despencando 11 pontos percentuais em 5 meses. A aprovação de Trump passou de 53% em fevereiro para 42% em julho, segundo a nova pesquisa da CBS News YouGov, que foi divulgada no domingo 20 de julho. E a população americana tem recebido com crescente rejeição às políticas tarifárias da administração Trump, em um movimento que contrasta diametralmente com o fortalecimento político de Lula, que está experimentando aqui agora no Brasil após esse contraponto e esse confronto comercial. Os números revelam uma trajetória de declínio constante, 53% em 9 de fevereiro, 51% em 2 de março, 50% em 30 de março, 47% em 13 de abril, 45% em 27 de abril e mantendo-se em 45% em 8 de junho, até chegar aos atuais 42%. Então, cada medição mensal registrou queda ou estagnação sem qualquer período de recuperação de Trump. E a pesquisa realizada entre 16 e 18 de julho de 2025, com 2.343 pessoas, todos adultos americanos, e a margem de erro de mais ou menos 2,5 pontos percentuais, mostra que 58% dos americanos agora desaprovam o desempenho presidencial de Trump. A intensidade da rejeição é particularmente preocupante. 45% desaprovam fortemente Trump, mais que o dobro dos 24% que o aprovam fortemente. E o cenário se torna ainda mais desafiador quando analisamos a percepção geral sobre o rumo do país. Apenas 38% dos americanos consideram que as coisas estão indo bem, enquanto 61% acreditam que o país está no caminho errado. E entre estes que consideram que o país está no caminho errado, 38% consideram que as coisas estão indo muito mal, superando os 9% que acreditam que estão indo muito bem. E Trump e as tarifas, política impopular, agrava o cenário de rejeição. As tarifas, que é uma das políticas centrais da agenda econômica de Trump, enfrentam forte rejeição popular que ajuda a explicar a queda de aprovação presidencial. 3 em cada 5 americanos, ou seja, 60%, se opõem à imposição de novas tarifas sobre produtos importados, enquanto apenas 40% as favorecem. A percepção sobre o foco excessivo em tarifas também prejudica Trump. Segundo a pesquisa, 61% dos americanos consideram que a administração está focando demais na imposição de tarifas, enquanto apenas 33% consideram o foco adequado e meros 5% acreditam que não é suficiente. A rejeição às tarifas se intensifica justamente no momento em que Trump escala o confronto comercial com o Brasil. E a falta de clareza na política tarifária também gera desconfiança. Quando perguntados se Trump tem um plano claro para tarifas
e Comércio, 57% dos americanos respondem que ele não tem um plano claro, contra 43% que acreditam no contrário. Esta percepção de improviso em uma área central da política econômica mina a credibilidade presidencial de Trump. O contraste com as prioridades dos americanos é evidente. Enquanto Trump foca em tarifas, 70% dos entrevistados consideram que a administração não está fazendo o suficiente para baixar preços de bens e serviços. Apenas 6% acreditam que há foco demais em reduzir preços, evidenciando o desalinhamento entre as prioridades presidenciais e as demandas populares. Economia e inflação pesam contra Trump. A gestão econômica se destaca como um dos principais pontos fracos da administração Trump. Apenas 40% aprovam o seu desempenho na economia, enquanto 60% desaprovam. O quadro se deteriora ainda mais na questão da inflação, onde Trump registra seu pior desempenho. Apenas 36% aprovam sua gestão contra 64% que desaprovam. Quando questionados sobre quem é mais responsável pelo estado da economia americana, 48% apontam as políticas de Trump, comparado a apenas 23% que responsabilizam Joe Biden, o ex-presidente. Esta percepção de responsabilidade direta impacta negativamente a aprovação de Trump e a situação econômica, financeira, pessoal dos americanos reflete o descontentamento econômico. Metade dos entrevistados, 50%, afirma que as políticas de Trump os deixaram financeiramente pior, enquanto apenas 18% se sentem financeiramente melhor. Outros 32% consideram sua situação que permanece igual. E o que você achou? Gostou dessa matéria, desse conteúdo? Você curte aqui, dá a tua opinião. Fundamental a gente saber como é que você está avaliando toda essa crise. E agora o Trump já começa a dar sinais de querer dialogar com o Lula. A pressão está sendo grande e o governo brasileiro está mantendo uma postura muito correta. E você não esquece de compartilhar esse vídeo com os seus amigos, colegas de trabalho, familiares, vizinhos. Se inscreve no canal para dar uma força para o nosso trabalho voluntário, militante. Já se inscreveu? Convida mais alguém. Então é isso, uma notícia impactante em que a aprovação de Donald Trump cai 11 pontos em 5 meses nos Estados Unidos. Então a aprovação do Trump, ela já tinha caído aqui no Brasil e cai também nos Estados Unidos. Então, até breve. Viva a soberania nacional brasileira!